Queridos, eu quero te convidar a voltar os seus olhos para o livro de Josué, capítulo 7. Livro de Josué, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 2 ao verso de número 13. Do verso 1 ao verso 13. Sei que o texto é um pouco longo, mas é importantíssimo para nós. A parte principal do culto não é o momento de louvor, e eu não acredito que também seja a exposição da palavra. O momento mais importante, eu acredito, é aquele momento que nós lemos a palavra de Deus, em que Ele fala conosco sem usar absolutamente ninguém, apenas a sua palavra. Às vezes passamos mecanicamente pelas letras, mas eu gostaria que você observasse cada detalhe. É a parte mais importante que temos no nosso culto. Os israelitas derrotados em Ai. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carni, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e avistaram Ai, e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse, pois, Josué: Senhor Deus, por que fizeste o teu povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que fará ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara. Pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem a puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa condenada ou roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vós, no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto vos não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Enquanto
não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Nós vamos prosseguir, eu vou pedir ao Raul para que continue lendo o texto. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará a homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sorte sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Jabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, porque aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Queridos, cada geração tem as suas marcas. E recentemente, milhares de pessoas, ou centenas de milhares de pessoas, se levantaram a uma só voz para reclamar os seus direitos. Contra a corrupção, contra o preconceito, contra inúmeras atividades ilícitas aos seus próprios olhos. Eu queria convidar, Zaire, faz favor, vem aqui à frente. Essas pessoas levantaram a bandeira de acordo com aquilo que elas acreditavam. Algumas levantaram a bandeira contra o racismo, pedindo para que o racismo fosse abolido do nosso meio, que não fosse vivenciado, visto ou presenciado. Gustavo, você não vai ficar de fora não, faz favor. Outras pessoas levantaram bandeira contra a violência. Não queriam mais ver violência, nem pelas ruas, nem dentro das casas, violência doméstica, nem nas escolas. Anilton, você não pode ficar de fora também. Outros levantaram a bandeira pedindo educação. Nós precisamos de uma educação melhor.
Não dá para se viver num país com educação, com as escolas do jeito que estão. Não há possibilidade de descontinuar dessa forma. Foi uma bandeira levantada. Outra bandeira. Ivanete, faz favor. Ivanete é uma mulher alta. O Brasil inteiro. Essa eu acho que foi uma das bandeiras, por isso que eu te escolhi. Você é alta. Foi uma das bandeiras, eu acho que mais destacadas contra a corrupção. Não é bonita, não era para ser bonito. As frases não são bonitas. E a razão pelas quais elas foram levantadas são tristes. Mas a corrupção, ela, na verdade, tudo isso surgiu por causa da corrupção. O Brasil se levantou contra a corrupção política, pedindo para que o país fosse liberto da corrupção, para que os políticos deixassem de ser corruptos, de vender os seus ideais, vender voto por uma escola pintada, ou um botijão de gás, ou R$50, ou até mesmo droga. Acreditem se quiser, um político em patrocínio que ganhou a política foi preso, dando dinheiro para usuários de droga. Usuários de droga indo poder pegar dinheiro com ele para poder então votar nele. Esse é o retrato do nosso país. Em patrocínio, um político foi preso no dia da política, preso lá, ficou um determinado tempo preso porque estava comprando voto e é vereador hoje em patrocínio. Esse é o retrato do nosso país. André, faz favor. Outra bandeira que foi levantada foi contra as drogas. Pais cansaram de ver os seus filhos aprisionados nas drogas. Professores cansaram de ver os alunos sem condições de crescer, de amadurecer, de alcançar um objetivo na vida por causa das drogas. Na verdade, queridos, de todos aqui, o que nos atenta, o que chama atenção para uma clareza do que é o pecado maior, são as drogas. À medida que o ser humano consome as drogas, ela consome a sua vida. Às vezes temos dificuldade de entender que à medida que consumimos o pecado, ele também consome as nossas vidas, como as drogas consomem a vida de uma pessoa. Dulce, o Anilton falou que você gosta de participar. Eu sei que você gosta. Olha, uma das bandeiras levantadas, e o Ministério Avalanche, quando teve aqui em Uberlândia, essa bandeira polemizou demais, porque eles foram para as praças e levantaram essa bandeira, e as avós no ônibus, mães, tampavam os olhos dos filhos, das crianças, para elas não verem essa bandeira. Pedofilia. E quando eu escrevi essa palavra, a Cris estava... Eu tinha escrito só o P, o E, o D e o O. Pedo. E quando eu ia terminar de escrever, a Cris perguntou, que palavra é essa? Eu, pedofilia. Ela, credo. Por que você vai escrever isso? Eu falei assim, depois você vai entender. Ela não é uma palavra bonita. As pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. E isso foi levantado e foi defendido. Queridos, vocês podem levar essas de presente. Que tristeza. Que tristeza. O mesmo país que levantou bandeiras contra as drogas, racismo, preconceito, corrupção, por uma educação melhor, esse mesmo país, ou esse mesmo mundo, é um mundo de vaidade, consumista. O que mais? Como é esse mundo? É um mundo que é amoroso demais ou que guarda rancor demais? Ele é um mundo muito amoroso? Ele é um mundo que fala a verdade ou que profere mentira?
O mesmo mundo que levantou essas bandeiras é o mundo de mentira, é o mundo que fala mentira, é um mundo vaidoso que olha para si e tem dificuldade de olhar para o outro. É um mundo do coração duro, não é de um coração mole, que ama facilmente, que perdoa facilmente. Não é. Esse não é o retrato do mundo. Mas esse mesmo mundo levantou bandeiras contra si mesmo. Contra si mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa feliz e satisfeita com a sua própria vida? Essa pergunta é fácil de se fazer. Perguntar para mim se eu sou satisfeito com a minha vida e se eu sou feliz é muito fácil. Mas a pergunta que eu quero que você guarde no seu coração durante todo o estudo é: quando Deus te vê, o que Ele enxerga? Quando Deus olha para mim, o que Ele vê? O que Ele enxerga na minha vida? O que Ele enxerga daquilo que eu faço na minha vida? Somos uma geração, ou o mundo sempre foi uma geração roubada e ferida. Sempre tivemos os nossos sonhos roubados, sempre tivemos a nossa esperança roubada. Parece que quando o acampamento de casais ou o encontro de casais acaba, a gente vai voltar para casa e ver as fotografias, as flores, tudo arrumado, a casa arrumada, embelezada, cheirosa, o suco de uva, esperando para que a gente possa sentar e celebrar um outro início, um novo início, coisas boas. E aí chega a segunda-feira, com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e parece que é tão difícil continuar aquele sonho que foi colocado. Algumas coisas vão acontecendo e o ânimo vai diminuindo ao longo da caminhada, porque temos dificuldade de olhar para aquilo que é prioridade, para aquilo que é principal, o eterno, o eterno. Mas aí Deus coloca pessoas que se levantam para nos amar, para nos acompanhar, para nos incentivar. E nesse texto, a pessoa que Deus levantou para cuidar de um povo se chama Josué. O povo de Israel tinha acabado de ganhar uma batalha contra Jericó. Destruiu Jericó. Eles não acreditavam na vitória que eles tinham acabado de conquistar. Era impossível, era inacreditável. Não dava para acreditar numa vitória tão grande. E só poderia ser rendida essa vitória a Deus. Você já passou por uma vitória muito grande, em que você poderia apenas dizer que foi Deus que me deu essa vitória? Eu já passei por momentos na minha vida de uma vitória tão grande que eu tive que dizer: Deus, obrigado. Foi pelo Senhor e para o Senhor, e foi por causa do Senhor que nós vencemos. Muito obrigado. Como foi bom terminar a faculdade da Cris. Ela não ter que viajar mais para patrocínio, não precisar ficar sozinho mais uma semana inteira comendo arroz e ovo, porque eu não aguentava mais cozinhar, eu não tinha coragem de cozinhar. Um homem. Não nasci para viver sozinho, ainda mais depois de conhecer a Cris. Deus, obrigado, acabou a faculdade. Foi o Senhor que fez com que tudo isso fosse possível, fosse real e que chegasse ao fim. Obrigado. E eu sei que você tem vitórias grandes que disse: Deus, foi o Senhor que me deu. Só que quando eles recebem essa bênção, essa vitória muito grande, eles então vão contra uma cidadezinha pequenina chamada Ai. E Josué então manda alguns espias, era comum. Josué mandava alguns espias, eles iam até o lugar que eles iriam combater e faziam um relatório de como era aquele lugar para entender o que precisaria fazer para vencer aquela batalha. Então eles voltam, depois de uma grande vitória, dizendo: Josué, não precisa mandar muita coisa não. E não precisa nem ir os mais fortes. O lugar é pequeno, os soldados são fracos, a vitória é certa, é garantida. Vencemos uma batalha tão grande, não precisa de muita coisa mais.
Então, eles falaram, manda 2, 3 mil homens. Josué, então, não mandou 2 mil homens, mandou 3 mil homens. E os homens voltaram com medo, aterrorizados. Não foi fácil. E eles não conseguiram vencer aquela batalha. Eles voltaram tristes, derrotados. O sonho de conquistar aquela terra que Deus prometeu foi roubado deles. Eles voltaram frustrados, desanimados. Chega. Olha o vexame que nós passamos. Nós fomos humilhados naquele lugar. Não dá mais para nós. Melhor tivesse, e essa frase sempre teve na boca do povo de Israel, melhor tivéssemos ficado lá no passado, vivendo lá naquele lugar, lá no Egito, do que viver essa tristeza e essa angústia desse momento. E Josué então se prostra no chão, em terra, junto com os anciãos, indagando a Deus, Deus, por que o povo passou por essa humilhação? Por que o Senhor permitiu que o nome do Senhor fosse zombado no meio dos outros povos? Agora todos vão ficar sabendo que o Senhor não está conosco, que a tua bênção não nos segue. Senhor, por quê? Por quê? O que dizer a uma geração roubada e ferida, desanimada, triste? Deus, o que eu vou fazer agora? Para todos os lados que eu olho, eu não tenho palavras. O povo está cansado. Vivemos num país cansado da corrupção. Eu vou falar que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou falar que tudo vai melhorar. Deus, não vai. A escola do meu filho não vai melhorar. Eu não acredito mais. Deus, o meu bairro não tem solução. O traficante não vai mudar dali. Deus, a rodoviária é daquele jeito, cheio de mendigo, cheio de pedinte, não vai mudar. A prefeitura passa, leva todo mundo embora, eles voltam na outra semana. Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou falar para esse povo? Quem sou eu para fazer ou falar alguma coisa? O que eu posso fazer, Deus? O que dizer? O que dizer? A uma geração roubada e ferida. Em primeiro lugar, levanta-te e olha. Essa é uma geração acomodada, corrompida e adormecida em si e em seus pecados. Versículo de número 10 e versículo de número 11 diz assim: Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas roubadas e condenadas, furtaram e dissimularam, e até debaixo de sua bagagem a puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Eu não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. O que dizer a essa geração? Dizer que o problema não está naquilo que não podemos fazer. A solução não está em trocar o traficante de bairro. A solução não está em matar o traficante. A solução não está em matar o ladrão. A solução não está naquilo que as outras pessoas estão fazendo de errado. A solução está naquilo que eu preciso fazer. Levanta. Fazemos parte de uma geração corrupta, de uma geração adormecida em seus pecados, adormecida em sua comodidade, que cada vez mais constrói muros mais altos, que cada vez mais colocam cercas elétricas em suas casas, que cada vez mais querem se relacionar menos, que querem se preocupar menos com o vizinho, menos com os outros. Esse é o retrato da nossa geração. O problema não é uma educação ruim, o problema não é falta de policiamento, o problema é falta de Deus na vida das pessoas. O problema é a ausência de Deus nas escolas. O problema é a ausência de Deus nos bairros. O problema é a ausência de Deus no nosso país. E quando Deus olha para o povo, olha para esse povo, olha para a sua igreja, olha para as nossas vidas, o que Ele encontra?
Ele encontra aquilo que tanto procura. Nós estamos nos preparando e a igreja precisa se preparar também. Muitos não vão, mas os que não vão precisam se preparar. Nós estamos aproximando do consagre. Procura-se o verdadeiro adorador. Deus está rondando em nosso meio, visitando os nossos lares, visitando as nossas casas, visitando o nosso coração, visitando a nossa cidade, o nosso país, e o que Ele tem encontrado. Quais são os gestos que Ele tem encontrado? Qual é o sentimento que temos semeado e plantado ao longo do caminho? O que Ele tem visto das nossas vidas? Somos uma geração, vivemos numa geração que tem os seus sonhos roubados, que tem os seus sonhos destruídos, parece que não dá, a corrupção não vai acabar, a escola sempre vai caminhar para cada vez pior, as famílias estão sendo destruídas pela mídia, o próprio controle remoto, na mão da mãe, na mão do pai, tem destruído a sua casa. A internet dentro dos lares tem destruído, as bandeiras levantadas contra a pedofilia, mas a pornografia está no computador ligado direto. Nas próprias mãos das pessoas que levantam a bandeira, de muitas delas. A questão é que nós desejamos algo, mas construímos com a nossa vida e com as nossas mãos coisas diferentes daquilo que sonhamos. E é isso que Deus queria fazer Josué entender. Você quer vitória e você quer que o povo desfrute da vitória, Josué. Mas esse é um povo que se acomodou e adormeceu em seus próprios pecados. Tem pecado no meio do povo, Josué. Como eu posso caminhar e lhes dar a vitória se vocês não são o que eu disse para ser? Eu quero lhes abençoar, eu quero restituir a sua vida, eu quero restituir a alegria, eu quero restituir a esperança, eu quero lhes devolver isso, eu quero lhes dar uma vida melhor do que o que vocês sonham. Mas isso começa, Josué, não no que eu posso lhes oferecer, mas nas mãos, nas vossas mãos, nas suas mãos, vocês semeiam uma geração melhor. Vocês semeiam um país melhor. Nós construímos o nosso país, os nossos lares, a nossa casa. E parece que isso não tem tanta importância. Parece que isso não faz tanta diferença. Eu fui impactado hoje com uma história de algo que fez diferença na vida de uma pessoa. 2 crianças andavam à beira da estrada, na roça. E eles se depararam com um par de botas e um casaco velho. Eles entenderam que aquilo era de alguém que estava trabalhando no campo. E já estava perto do horário de trabalho acabar, então o mais novo virou e falou assim para o mais velho: o que você acha da gente roubar, esconder esse sapato em um lugar e ver a reação da pessoa? Depois a gente coloca, a gente devolve para ele, mas só ver a reação dele. O mais velho disse o seguinte: por que a gente não coloca uma moeda de prata, um dinheiro, $1 em cada sapato para ver a reação dele? O mais novo pensou, tá bom. Eles colocaram então, e o mais novo relutou um pouco, mas colocou a moeda. Eles colocaram um em cada sapato e esconderam para ver a reação da pessoa. O homem chegou, colocou o casaco, foi colocar o pé, viu que tinha alguma coisa, tirou. Olhou para todos os lados, procurando se tinha alguém, não viu. Então ele guardou, foi colocar o outro pé, percebeu que também tinha alguma coisa, tirou, continuou procurando para ver se tinha alguém, não achou, colocou no bolso, terminou de calçar, e no lugar onde ele estava, ele ajoelhou e fez uma oração a Deus. Pai, obrigado. O Senhor sabe que eu não tenho o que comer e a minha esposa está doente, deitada em casa. Obrigado por enviar um anjo que veio do Senhor
para nos dar o que comer no dia de hoje. O mais velho virou para o mais novo e disse: gostou da reação que nós causamos nele? O ser humano quer sempre ver uma reação negativa ou sacanear o outro. A tendência é sempre essa. Ver se a pessoa vai ficar nervosa, se ela vai ficar brava. Deus nos colocou no mundo para impactarmos a vida da pessoa, mesmo que ela não saiba que fomos nós. Mesmo que ela não saiba quem foi. Fazer algo por alguém. Levanta. Essa é uma geração adormecida. E a solução não está somente no que eu posso fazer como Deus, mas vocês como filhos, como servos. Vocês foram colocados no mundo para fazer diferença. Nós fomos colocados no mundo para fazer diferença. Mas o texto segue. Somos uma geração roubada, ferida. Mas Deus nos diz: levanta, olha, esta é uma geração acomodada, corrompida, adormecida em si, em seus pecados. Levanta-te e vê, Deus quer restituir seu povo, tratar o seu povo. Ele diz no versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, senão eliminados do vosso meio a coisa condenada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O nosso Deus quer tratar as nossas vidas, quer curar o seu povo, quer tratar o seu povo. Por isso ele nos diz: santifica, elimina aquilo que precisa ser eliminado do vosso meio. Queridos, pode parecer que essa frase não é para você. Alisson, a minha vida é muito boa. Eu não tenho pecado. Os meus pecados são mínimos, são pequenos demais. Ou então você pode dizer: não, realmente, eu preciso. Existem dois retratos aqui que eu gostaria de expor para os irmãos. Nesse texto, existem dois pecados quanto à corrupção. Existe alguém que vivencia a corrupção, o pecado, alguém que desagradou os olhos de Deus, que fez o que era mal, que realmente se entregou ao mal, que realmente viveu uma vida dupla, e isso existe no meio da igreja, e isso existe no meio do povo de Deus. Pessoas que estão acomodadas, adormecidas em seus pecados, e não estão dispostas a ter o seu coração sensível à palavra de Deus, mas ouvem a palavra e se entregam ao pecado fora da igreja. E às vezes dentro da igreja. O que é pecado? Precisamos classificar o que é pecado. O que é pecado? O que é pecado? O que nos separa de Deus. O Raul colocou uma frase que vai ficar melhor. O que nos separa de Deus? O que nos separa de Deus? Seu Bené é só um poeta. O que nos separa de Deus? O quê? Fala um nome. Ambição nos separa de Deus. A ambição nos separa de Deus. A ambição nos torna o quê? Inconsequentes, egoístas. Faço, custe o que custar, qualquer preço, passo por cima, se precisar, eu sujo o nome do meu patrão, o que for, pela ambição. Ela nos deixa, ela arranca o amor de nós, a ambição. O que mais nos separa de Deus? Maledicência, falar mal, ver só o que é ruim da vida do outro, só o que é errado que aconteceu. Não, o culto foi maravilhoso, mas aquele baterista que tocou no início não era baterista, aquele não era o lugar dele. Ele atrapalhou o rapaz do violão, o rapaz do teclado. Não, pelo amor de Deus, tudo foi bom, mas sempre tem um mais. Sempre tem um mais. O que mais nos separa de Deus? A mentira.
Olha, filha, se ligar e me chamar, fala que eu não estou. Parece que não é nada demais. Mas a filha está aprendendo. Não, meu pai não está, não. Aí, daqui a pouco, você não tem ideia do que ela vai estar fazendo. Você não tem ideia. Sabe o que ela vai estar fazendo? Ela vai estar fingindo que está dormindo e pulando a janela do quarto e indo para a festa. Encontrar com o namorado escondido. Mas eu não ensinei isso para ela. Não ensinou não, fui eu que ensinei. É uma coisa simplesinha que famílias estão enfrentando por aí. Por detalhes pequenos. O que mais que nos separa de Deus? Que faz da nossa vida uma desgraça. E a gente às vezes não enxerga. O que mais? Falta de perdão, falta de amor. Sabe o que é? Sabe o que é o mais difícil na vida cristã? O capítulo 13 de 1 Coríntios fala sobre o quê? Fala sobre o amor. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é benefício. Abre lá em 1 Coríntios 13. O foco desse texto não é o amor. O que esse texto quer nos ensinar, 1 Coríntios 13. E passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, perfeito. Nada excede esse caminho. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabe qual é a parte principal do texto? Não é o que as pessoas fazem, é a motivação delas. É a condição em que elas se encontram. O que adianta conhecer o futuro? O que adianta profetizar? O que adianta conhecer tudo e não ter condições de vivenciar o ABC da fé, que é o amor? O professor de matemática, que não sabe matemática, vai ser contratado por alguma escola? É o básico. Não, peraí. Professor de matemática que não sabe matemática, não adianta não, hein? Não vão contratar. Não tem como. Um professor de português, gente, que não sabe escrever. Existe? Tem condição de existir? Não tem condição. Como um crente pode ser crente se ele não sabe amar? Como? Não tem condição. Não tem condição. Não tem. A falta de amor nos separa de Deus. Isso também é pecado. Pecado não é só fazer algo errado. Pecado também consiste em não fazer aquilo que é certo. Em não dar a mão. Em não amar. Em não fazer aquilo que você tem condição de fazer. Queridos, nessa parte do texto, alguém que estava entregue ao pecado, que vivenciava o que separava de Deus, ele pecou. Acã pecou. Deus disse para ele não pegar, para o povo não pegar nada, ele foi e roubou, ele furtou, ele dissimulou, ele mentiu, ele escondeu aquilo que ele tinha pego. E ele tentou esconder isso de Deus, mas Deus disse: é hora de santificar. Não dá para viver compactuando com o que é mal. A outra coisa que Deus não aceita: eu não tenho nada com isso. Fulano quer fazer aquilo, ele faz, eu não tenho nada com a vida dele. Deus está ensinando aqui nesse texto que as coisas não funcionam assim não. Eu sei do mal feito, do errado, e eu não tenho nada com isso, está certo?
Eu estou vendo o cara afundar na lama, na desgraça, ir para o inferno, e eu não tenho nada com isso? Ué, ele não é meu, eu não falo que ele é meu irmão, a gente não está na igreja cantando, louvando. Espera aí. O texto está dizendo que eu não posso me compactuar. Que eu não posso fingir que nada aconteceu. E sabe o que Deus faz? Ele levanta o pecado. E é uma parte chata do texto, porque vai dizendo um monte de tribo, um monte de nome, mas sabe o que Deus estava fazendo ali? Estava falando aqui, ó, versículo 14. Pela manhã, pois, vos chegarei, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Deus estava fazendo o seguinte, vai ser mostrado a tribo. Aquela tribo tem famílias, vai se reunir famílias, vai chegar as famílias, vai ser tirada a sorte nas famílias. Depois, família ali não é a minha casa. Vamos supor, o Howley... Não, peraí, mais um pouco. Faz de conta. Seu Bené, eu sei que você é um homem muito novo, que não tem nem como ser pai do Howley. Mas vamos supor, seu Bené é pai do Howley, o Howley é meu pai e a Laura é minha filha. Aqui o que é mesmo é só a Laura, né? Mas eu tenho o Howley como um pai também, cuida de mim. A Belosiva daqui a pouco vai ficar brava comigo, não, meu filho e tal. Mas é o seguinte, o que acontece? Belosiva, você é minha mãe também, viu? O que acontece? Deus mostrou que na família do seu Bené, era na família dele que estava escondido o pecado. Aí chamou o avô, o bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto, todo mundo. Vem todo mundo para o meio da aldeia. Homem por homem, vem aqui. No meio da aldeia. Deus, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Deus trouxe à luz o pecado e o pecador. Então foi lançado sorte na família de Acã. E aí chamaram-se os homens e foi lançado sorte em Acã. E foi dito o que para Acã? Versículo 19. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes. Não me ocultes. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor. Isso ele disse em público, na frente de toda a tribo e de toda a sua família. Pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ele então confessou. Levanta-te. Existe coisa condenada no meio do povo. E Josué, eu não te pus como líder. Eu não te pus como servo para ignorar o mal que o meu povo tem vivido. Deus não te trouxe aqui nessa noite. E você não tem vindo à igreja como um mero visitante. Não foi para isso. Foi para fazer da sua vida um instrumento de Deus, para a sua família e para aqueles que estão à sua volta, e para a igreja, para o lugar onde moramos, para a escola que está perto da nossa casa, para o mundo em que vivemos. Não foi para ignorar que tudo está ruim. Não foi para ignorar o pecado que a gente conhece na vida do outro e na nossa própria vida. Não podemos compactuar com o que precisa ser mudado em nós e na vida do nosso próximo, que Deus colocou para que amássemos. E por fim, queridos, levanta-te sobre esse mal um montão de pedras. O versículo 26 diz: e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim
o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Deus nos chamou para levantarmos sobre esse mal, sobre o mal que está à nossa volta, sobre o mal que cometemos, um montão de pedras. E sabe como nós levantamos um montão de pedras? Sabe como? Dizendo para Deus, fazendo o que foi feito, eliminando o mal, eliminando o pecado das nossas vidas, que está próximo de nós, fazendo a nossa parte, estando limpo diante de Deus e conseguindo fazer uma das coisas mais difíceis, nos perdoando e perdoando o outro. Tem gente que não consegue se perdoar. Tem gente que não consegue colocar pedras no passado. No seu passado e no passado do outro. Perdoar não é esquecer. Não é esquecer. Não é esquecer porque Deus não se esquece daquilo que fazemos. Ele não se esquece. Ele sabe daquilo que fizemos e ele não ignora isso. Mas quando Ele nos perdoa, Ele nunca mais nos joga na cara aquilo que fizemos. Nunca mais quando eu fizer Deus me perdoa, eu fiz isso, isso e isso. Aí daqui uma semana eu vou e faço de novo. Deus não vira e fala, ô infeliz, você fez de novo isso que eu falei para você não fazer. Você é um ignorante, você não é meu filho mesmo. Deus não faz isso. Ele não trata assim. Ele põe pedras no nosso passado, que foi entregue a Ele, que foi colocado diante dEle. O que foi feito, o que aconteceu, não é mais importante do que reconhecermos e entregarmos a nossa vida a Ele. Não é mais importante. Reconhecer o nosso pecado, colocar o nosso pecado diante de Deus, ter o perdão de Deus, receber o perdão de Deus, é mais importante do que qualquer coisa que eu tenha feito. O que eu fiz, o mal que eu fiz, o pecado que eu cometi, não é maior do que o perdão de Deus. Não é. E aquilo que a gente fez de errado precisa ser deixado lá e colocado um montão de pedras. Para que eu não tenha condições de arrancar daquele lugar de novo. Aquilo precisa ser queimado, precisa ser enterrado. Aquele mal que aconteceu precisa ser enterrado, queimado, deixado lá no passado e jamais trago à tona. É isso que Deus quer que como igreja a gente faça. Queremos ser uma igreja sarada, um povo sarado, uma família sarada, um país curado. Precisamos então deixar um montão de pedras no pecado, no passado que foi feito por mim e por você. Ou daquilo que conhecemos, precisa ser deixado no passado. O irmão feriu, é duro perdoar, é duro, é doído. Eu olho para ele, eu lembro toda vez. Não tem problema lembrar. Você só não pode sentir o mesmo ódio, a mesma raiva. Se foi colocado pedras, se foi deixado lá naquele lugar, o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, o perdão de Deus é ainda maior. Sabe, a gente não entende bem a parábola do incompassivo. Credor incompassivo. A gente não entende bem a parábola do credor incompassivo. O credor incompassivo devia ao seu superior quantos 1.000 denários? Alguém lembra? 10.000 denários. E alguém devia a ele 10.000 talentos. Ele devia 10.000 talentos. E alguém devia a ele 100 denários. Sabe quanto custava 10.000 denários? 150.000 anos de trabalho. Era algo que ninguém podia pagar. Ele então perdoa.
o seu superior olha para ele e fala: olha, filho, você não tem como pagar isso, não tem como você falar que vai juntar dinheiro, eu perdoo essa dívida. E alguém devia para ele, sabe quanto? 600.000 vezes menos. Era quase nada. 10.000 talentos equivale a 10 caminhão-trucks cheios de 10.000 toneladas de ouro cada um. De barra de ouro. Perdoar é entender que o que se pode oferecer é maior do que o o outro deve. É maior. É isso que Deus fez conosco. Nós não tínhamos condição de pagar nada para Ele, de dar nada em troca por liberdade. Ele olha para nós e fala: filho, você não pode fazer nada, eu faço por você. Eu te dou a liberdade. Eu te dou a liberdade. Deus quer que a gente coloque um montão de pedras no passado que nos dificulta a restaurar os nossos sonhos, a nossa esperança. Gente, uma vida rancorosa pode ter esperança? Uma vida que se ressente do mal pode ter esperança? Uma vida que sempre lembra daquilo que é ruim pode ter esperança? Esse mês foi um mês difícil para mim. O Davi, tesoureiro da igreja, deve estar cansado de me ver. Todo dia eu tinha que ir lá. Vai no consultório médico, e aí é pagar a consulta. Aí do consultório você vai para onde? Farmácia. E da farmácia você vai para onde? Laboratório, fazer exame. E daí você vai para onde? Você vai para casa. Chega em casa, aí acaba a fralda, aí acaba aquilo. É uma loucura. É uma loucura. Foi um mês tão difícil. E sabe o que eu fiz hoje? Quando eu estava pensando como foi difícil, eu lembrei que eu tenho um amigo que chama Dwight, que tem uma filha da idade da Laura. E sabe o que a filha dele tem? Câncer no intestino. Sem solução. Sem solução. Minha vida não está difícil, não. Minha vida não está ruim, não. Não está. Deus está cuidando de mim como está cuidando do Dwight. Eu entro na internet e sabe quais são as fotos que eu vejo dele? Ele beijando a filha, gastando tempo com ela. E sentindo paz de Deus. E ele sendo abençoado por Deus, assim como eu também estou sendo abençoado. Não é porque a filha dele está com câncer que ele não tem bênção de Deus, ele não tem a presença de Deus na vida dele, não. Mas eu olho para ele e pergunto para Deus: Deus, como ele consegue? Como ele consegue viver? Como ele consegue? Queridos, um montão de pedras é nada mais e nada menos que marcarmos o tempo de mudança da nossa vida. Chega. Chega. Chega de dor, chega de tristeza, chega chega. É tempo de pôr pedras, quebrar a ponte com o passado e fazer Deus ver em mim o adorador que Ele procura, o servo que Ele desejou amar, o homem que Ele quer que eu seja, o pai que Ele quer que eu seja, a mãe, o avô, a avó, o sogro, a sogra, a pessoa que Ele colocou para fazer diferença. Amém? Sejamos o irmão mais velho que disse para o irmão mais novo: em vez de roubar para causar frustração, vamos colocar uma moeda em cada sapato. Vamos dar uma moeda para ver qual vai ser a reação dele. Vamos semear amor. Vamos fazer a nossa parte. O mundo pode ser diferente, se eu for. Se eu for. Um grande pregador deixou na lápide do seu túmulo, na abadia de Westminster, uma frase: quando era jovem, lutei para mudar o mundo. Me tornei adulto e vi que não poderia mudar o mundo.
Então tentei mudar a vida das pessoas que estavam próximas de mim. Na velhice entendi que não podia mudar as pessoas à minha volta, que o caminho para mudar as pessoas e o mundo era mudar a minha própria vida. Então, lutei para mudar a mim mesmo, para deixar alguma coisa boa no coração das pessoas que conviveram comigo. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. Mudarmos o nosso coração. Fazermos mais. Eu tenho trabalhado com a UPA um tema chamado transformação. E aí logo se cria a ideia de deixar o pecado e deixar o pecado. Transformação. Eu estava pecando, não vou pecar mais. A ideia não é essa. A ideia é começar a fazer o que não se tem feito. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu deixo de fazer certas coisas. Quando eu passo a abraçar o meu irmão, eu deixo de falar certas coisas. Quando eu ajoelho para conversar com Deus, eu passo a ouvi-lo melhor. Quando eu passo a fazer, a minha vida muda muito. Não é só deixar o mal, é fazer o bem.